Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse vídeo é feito especialmente para duas pessoas e dizer que eu estou muito feliz de poder estar gravando essa aula para vocês e dizer que ela vai estar disponível no meu canal do YouTube e aí quem tiver o acesso a ela pode assistir. É o seguinte, hoje a aula é bem simples, é muito tranquila, é o que eu queria explicar para vocês como fazer o mapeamento melódico de uma música, ou seja, cada música que a gente precisa aprender, a gente precisa pensar nas notas por trás da música. Então isso é um fato muito interessante. É, cada, cada palavra que a música ela possui, né, ela contém, a gente precisa bastante de saber quais notas e onde aquela música está, ou seja, em qual região a gente vai precisar para cantar aquela música. Então a gente precisa entender por trás da música que a gente vai cantar. Então isso é muito interessante, por quê? Porque a gente usa isso em diversos tipos de música. Ou seja, se a gente for escutar, por exemplo, um samba, a gente precisa fazer esse mapeamento melódico antes de cantar, antes de aprender uma música, para quê? Para a gente saber onde a gente vai colocar a nossa voz, onde a gente vai impostar ela. Às vezes a gente precisa cantar uma música e ela está numa região mais baixa, ou seja, a gente precisa pensar que aquela música está numa região mais baixa, conhecer a melodia da música para depois colocar a letra. E o que é muito interessante é o seguinte, é que a gente precisa fazer um mapeamento melódico da música, das letras, para realmente a gente captar o sentimento daquela música. Porque, por exemplo, a gente pode ver que às vezes a melodia não encaixa muito com a letra. Existem várias músicas que acontecem isso. Ou seja, às vezes a melodia vem numa balada mais rápida, um pop muito grande. E aí, às vezes, a gente olha esse pop, né? E aí na letra da música não condiz nada com que a música realmente ela é tocada, né? Então a gente precisa entender primeiramente como a música ela é feita por trás da letra e aí a gente aplica a melodia dentro da letra. Para quê? Para a gente causar essa relação de sentimento, sabe? Então, a música ela é um sentimento, a gente precisa entender isso. A gente precisa colocar a letra, o cantor, a pessoa que vai interpretar a música, ela é um canal, ou seja, ela vai interpretar o que o compositor quis passar naquela letra, ou seja, vamos pensar, por exemplo, Eu Sei Que Vou Te Amar. Se eu fosse cantar essa música sem sentimento, imagina, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Não fica legal, a gente precisa entender o que a melodia está passando e aí a gente incorporar, por exemplo, a gente colocar aquela letra, aquela melodia de forma, porque é melancólico essa parte, né? A gente colocaria, eu sei que vou te amar. Ou seja, sintetizar alguns acordes, algumas notas, né? Sintetizar algumas frases que causam esse efeito de emoção na música. Então, isso é muito importante para o cantor. Então, a primeira dica da aula de hoje é o seguinte: a gente precisa ter em mente que as vogais precisam sempre ser sintetizadas. O que significa? As vogais precisam conter mais emoção. Então, a gente precisa usar a nossa voz para crescer nas vogais. Então, a vogal A vogal E, a vogal I também, a vogal I, O e U, a gente precisa sintetizar elas. Por quê? Porque são elas que moldam o fonema da nossa voz. Todo mundo deve saber disso. Então, se eu vou cantar, mais uma vez usando o exemplo de Eu Sei Que Vou Te Amar. Se eu for cantar, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Ou seja, eu preciso realmente sintetizar as minhas vogais para realmente passar essa emoção na música. Então, mas para sintetizá-las, a gente precisa conhecer a melodia por trás, a gente precisa entender o que realmente a música, qual andamento que a música tem por trás. Então a gente vai ver isso agora, que é fazendo um mapeamento melódico, ou seja, a gente precisa entender quais são as músicas, né,
Na verdade não, quais são a melodia por trás, né? Eu já falei isso várias vezes. Então, vou ensinar para vocês como a gente faz um mapeamento melódico de qualquer música, tá? Eu vou pegar o exemplo, primeiramente, de uma música gospel e depois um exemplo de uma música secular, para vocês entenderem que não muda muita coisa. A gente faz o mapeamento antes de cantar, tá bom? Antes de aprender a música. Então, é uma forma muito mais fácil que vai melhorar muito o rendimento para aprender uma música. Então, se às vezes a gente precisa, por exemplo, Moisés, eu preciso aprender uma música em 3 dias. E eu tô com medo de não conseguir aprender. Eu faço o mapeamento melódico dela antes, para quê? Para realmente ter a capacidade de colocar essa música de forma mais fácil mesmo, né? Então eu vou explicar para vocês agora como é que a gente faz isso, né? Eu vou apresentar aqui a tela do Chrome, né, para vocês. Eu vou apresentar, já estou voltando, já estou voltando. Vamos pensar no seguinte, eu vou colocar primeiro uma música aqui da Mídia Lima, que é Olharei para o Alto. Eu acho essa música muito interessante e ela é sensacional. O que acontece? A gente vai pegar essa música e vai aprender ela como se eu não soubesse. Eu sei ela, mas se eu não soubesse, primeiramente, o que eu faria? Vou apresentar a tela para vocês. O que eu faria? Eu pegaria a música com a letra, então eu já precisaria que Olharei para o Alto com a letra ou com... mas com ela cantando, tá? Isso é muito interessante, com ela cantando. E aí é o seguinte, a gente vai pegar aqui a letra, essa aqui é ótima. E aí, gente, o que a gente faz? A gente vai esperar, né, o anúncio. Ai, meu Deus, não aguento mais. Beleza. Vamos esperar uma... Primeiramente, o que é muito importante? A gente analisar os acordes da música, em que tonalidade ela tá. Então a gente vai precisar ouvir bastante. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer na nossa mente primeiro onde tá essa música, em qual região que a gente vai cantar ela. Então a gente precisa entender a tonalidade. Eu primeiro escutei essa primeira frase, tá? Então sempre tenho em mente o ouvir, o memorizar e o reproduzir. A gente precisa ouvir primeiro. Eu ouvi de novo a tonalidade que a música tava, então eu percebi, poxa, essa tonalidade aqui pega para eu cantar numa região um pouquinho mais alta. Já perceberam? Porque a Midian Lima, a própria Midian Lima, que é uma mulher, né? Então ela canta em regiões mais altas do que eu, mas para mim também eu não conseguiria cantar essa música na voz de peito, Tom. Ou seja, poxa, já comecei a pensar, caraca, se eu usar minha garganta muito aqui, eu vou me ferrar. Então eu preciso colocar minha voz em uma região de mix, uma região de belt ou uma região de voz de cabeça. Para quê? Para eu cantar. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Para mim tem que ser aqui. Se eu cantar com a voz de peito, eu vou até tentar para mostrar para vocês, ó. Mesmo da tripulação, posso não ver tua mão. Ou seja, não sai, porque tá uma região bem alta. Então eu preciso ver onde vai ficar confortável. E em toda a música é necessário fazer isso. É necessário a gente ver, poxa, aqui fica confortável, aqui não fica tão legal. Então eu preciso realmente entender a música de fato, né? Então a música para mim, já percebi, cara, não ficou confortável na voz de peito. Preciso usar realmente um falsete, colocar um pouquinho mais de ar para a música funcionar. E aí, coisas que podem nos ajudar a associar essa melodia. Eu já falei, cantar de boca fechada é muito legal. Por quê? Porque a gente está fazendo o que a gente chama de humming, se eu não me engano, humming. A gente boquiusa, na verdade, também. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar a boca e realmente cantar a música de boca fechada. Por quê? Porque cantando a música de boca fechada, a gente sabe onde a nossa voz vai se concentrar. Por exemplo, se eu estivesse cantando numa voz de peito, a minha voz ia se concentrar aqui. Se eu estivesse cantando oitavado para baixo, tá? Então eu estou cantando não na minha região de conforto, mas estou cantando uma região abaixo da minha voz de conforto. Então eu ficaria aqui, ó. Já sei, ó. Eu tô sentindo a vibração. Falta lá do alto vem a provisão. Aqui não fica tranquilo pra mim. Mas em
Entende que eu estou percebendo aonde que a minha voz está? Ou seja, a minha voz está concentrada numa região mais baixa, o meu laringe está baixo aqui. Então, eu preciso entender, cantar de boca fechada ajuda a gente a entender onde a gente vai colocar a nossa voz. Entende? Então, isso facilita bastante na hora da gente falar mesmo. Vou continuar. Tá. Ajuda a gente a entender também as nuances que a música tem. Então, por exemplo, os ornamentos que a gente precisa colocar. Aqui no caso, a gente teve uma melodia, um melisma no final ali da palavra mãos. Então, a gente... Mãos, mãos. Ou seja, a gente ajuda, fazendo o mapeamento melódico antes, a gente sabe muito bem quais nuances a gente pode colocar e quais nuances a gente não vai colocar. Tá? Da voz ativa, passou por uma voz passiva, e sem eu fazer o mapeamento melódico antes, eu não saberia. Então, ó, eu olharei pro céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és, meu Deus. É claro que eu tô cantando uma oitava mais baixo do que ela, porque a minha voz não chega aqui. Chega mais bem mal. E aí vai percebendo. E aí a segunda dica é o seguinte: toda vez que a gente for cantar, a gente precisa, a gente começa, claro, com a boca que usa, a boca fechada, e depois a gente faz a gente pode associar com sílabas. Pode ser larará, pode ser papapá, pode ser em sol de ar, pra gente perceber onde o sol vai. A gente pode fazer em sol de U para abrir espaço. Então tem muitos recursos que a gente vai fazer, tá? Eu não vou ficar muito tempo nessa música, mas eu quero só mostrar no final dela, que é muito interessante, que ela parte para uma voz muito alta, né? Ela usa a voz própria de peito, então ela usa mais um mix, só que ela tá com a voz ativa ainda. Então isso é muito interessante. Se tivesse escutado o que ela fez antes aqui, por exemplo, nessa parte de onde vem socorro, esse ornamento que ela usou aqui, que eu acho que foi uma apogiatura junto com o melisma, eu não sei. Mas, se eu não tivesse escutado, eu não teria conseguido reproduzir ele agora de forma quase precisa. Eu não sei se foi preciso, mas de forma quase precisa. Então, todo o conhecimento por trás da técnica vocal é preciso antes a gente escutar. A gente precisa ouvir para memorizar e para reproduzir. Sempre vai ser assim. Tá bom? Vou pegar a música, o outro exemplo aqui. Vou até parar de apresentar a tela. Eu vou pegar até um outro exemplo. Que é o seguinte. Nossa, gente, meu cabelo tá desarrumado pra caramba. Foi mal. Eu vou pegar um outro exemplo, que é o seguinte. Existe uma música que eu quero ver também, que é a do Lulu Santos. Essa é interessante. Deixa eu ver qual que é. Apenas mais uma de amor. É essa aqui. O que é interessante? Essa eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Que é o seguinte. A gente vai assistir ele cantar. Tá? Então, a gente não vai só escutar a música e fazer o mapeamento. A gente vai fazer o mapeamento da própria voz dele. Ou seja, a gente vai ver ele cantando e vai ver onde ele colocou a voz dele. Só que o que acontece? O Lulu, ele canta essa música numa região bem mais baixa. Eu não queria muito isso. Eu quero ver uma outra versão de alguém que cante essa música mais alta, né? Uma região mais alta. Vamos ver o Bruno. Acho que eu vou ver o Bruno. Tá? Esse aqui é o Bruno pro Marrone, pra quem não sabe. Duvido que não saibam, né? Mas vamos lá. Para de girar. O vídeo tinha parado de gravar, galeras. Mas agora eu voltei. Voltei. Então, a gente precisa olhar cada parte, cada trecho da música. O cantor ele não pode só escutar e reproduzir. Ele precisa analisar cada trecho da música e entra na parte do memorizar.
ele precisa entender tudo que está acontecendo por trás do que ele vai fazer. Então ele precisa entender os acordes que vêm, que antecedem, né, a passagem dele, por exemplo, né, que antecedem a entrada dele. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender onde a gente colocar a voz, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, e tudo isso, cara, a gente só consegue entender fazendo o mapeamento melódico, o mapeamento vocal do que acontece na música. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula, eu acho que foi muito interessante. Essa aula vai ficar guardada no meu canal no YouTube, então os meus alunos com certeza vão ter disponibilidade dela quando precisarem, tudo bem? E vai ser um prazer, foi um prazer ter falado com vocês um pouquinho sobre isso, tá? É isso, muito obrigado e nos vemos na sala de aula, hein? É isso aí.